Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje estaremos estudando o capítulo 2 de Tiago. Nos acompanhe até o final, com certeza teremos vários assuntos bem interessantes para tratar nessa aula. Maravilhoso é estar em tua presença. Olá meus caros amigos que nos acompanham nessas aulas. Mais uma vez, como eu disse na apresentação do vídeo, nós estaremos estudando o segundo capítulo da Epístola de Tiago. Se você ainda não acompanhou o primeiro capítulo, acompanhe aqui na descrição do vídeo, nós temos o playlist, temos a aula do capítulo 1. Então que Deus o abençoe e que tenhamos todos uma excelente aula. O capítulo 2, continuando um pouco depois da sua introdução, ele traz alguns assuntos bem interessantes, em especial sobre a forma como nós devemos tratar as outras pessoas. No final do capítulo ele vai falar um pouco sobre essa questão de fé versus obra, que são assuntos muito fortes aqui no livro de Tiago. Vamos lá, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Olha só que chulapada que Tiago já começa aqui a respeito daquilo que infelizmente faz parte da nossa natureza, que é essa grande falsidade, esse interesse que nós temos pelas pessoas, especialmente as pessoas de melhores condições. Aqui, claro, a gente está falando num contexto judaico, muito provavelmente Tiago está se referindo aqui numa sinagoga, mas para baixo ele vai falar um pouco melhor sobre isso, mas por extensão isso se aplica praticamente toda a nossa vida, todos os nossos encontros, É muito comum você ir para uma festa, você ir para algum local, e quando chega aquele parente, quando chega aquela pessoa importante na cidade, aquele candidato, aquele vereador, ou aquele prefeito, aí as pessoas ficam todas ouriçadas, vem cá, senta aqui do meu lado, senta aqui do meu lado. E quando chega uma pessoa simples, a pessoa simplesmente, senta aí onde sobrar. Tem um lugar lá no fundão, lá perto do banheiro. Então nós temos, infelizmente, esse péssimo costume. Já no mundo normal, ou seja, em eventos cotidianos. Porém, trazendo esse texto aqui para a nossa realidade, o quanto mais complicado é isso dentro das nossas igrejas e como isso tem acontecido. É muito comum, se você entrar numa igreja, até antes de entrar no assunto de igreja, se você pegar situações simples, por exemplo, se você vai numa concessionária comprar um carro, isso são situações cotidianas que a gente escuta por aí. Às vezes o camarada vai lá de maneira simples, do jeito que está mesmo, do jeito que eu estou aqui, de camiseta e bermuda. O vendedor muitas vezes não dá nem muita bola. Esse cara aí só vai ficar pesquisando, não vai comprar nada. Aí vem um carinha lá, mais bem vestido, todo engravatado, recebe até cafezinho, biscoitinho e tudo mais. Não poderia deixar de citar esse exemplo, que eu sei o que é sentir isso na pele, muitas vezes esse preconceito visual. O cara te olha, te julga, te coloca num certo patamar e pronto, está resolvido. E o quanto mais prejudicial, como eu havia falado, isso dentro das nossas igrejas, onde realmente se tem um lugar que não deveria acontecer esse tipo de preconceito, esse tipo de atitude, do nosso coração, é dentro das igrejas. Isso é complicadíssimo, mas infelizmente tem acontecido muito. Nós vemos aqui no texto essa desfeita aos irmãos de condição inferior, e as nossas igrejas muitas vezes são assim, construímos grandes igrejas com poltronas acolchoadas, e chega uma pessoa meio maltrapilha, uma pessoa precisando ali ouvir uma palavra, uma pessoa bem simples, a gente nem dá muita atenção. Aí chega uma autoridade nas igrejas, nós vamos lá, vem cá, meu irmão fulano de tal, está visitando a nossa igreja, senta aqui na frente. Então essa reprimenda aqui de Tiago, ela é muito válida para os nossos dias. E que atitude falsa, e que atitude horrível é nós tratarmos as outras pessoas de maneira ruim, simplesmente pela sua condição financeira. Ele vai explorar um pouco mais o texto aqui na frente, mas nós entendemos que isso é um pecado gravíssimo, porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas, como nós vamos ver na continuidade desse estudo. Então, o primeiro alerta aqui de Tiago, nesse capítulo 2, é cuidado com a forma que você trata as pessoas. Trate as pessoas por igual, seja no trabalho, né? Não importa se a pessoa está ali limpando o chão da sua fábrica, se a pessoa é um diretor financeiro.
Trate a todos com educação, com cordialidade, né? Se você não é do tipo... Eu sei que tem pessoas, né? Não é do feitio de muitas pessoas sair batendo papo, conversando com todo mundo, mas o mínimo, um respeito e uma cordialidade é muito importante para todos. Esse é o grande alerta de Tiago nesses primeiros capítulos aqui. Continuando esse texto aqui, né, a partir do versículo 5 agora. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Né? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma interpretação de um texto desse tipo aqui. Essa semana foi uma grande discussão, né, aqui no meio evangélico sobre essa questão de atualizar a Bíblia ou não. A grande verdade é que o texto realmente ele tem que ser interpretado à luz à luz do Novo Testamento, né, e à luz daquilo que nós vemos da sociedade hoje, ou seja, o espírito do texto é aquilo que é o mais importante. Então, quando ele fala aqui para nós tratarmos bem, principalmente os pobres, de certa forma, porque são os ricos que oprimem o pobre, eu não estou lançando aqui uma guerra de classes, eu não quero fazer aqui um estudo político a respeito disso, mas o fato é que, pela natureza humana, nós somos opressores por natureza, qualquer pessoa tem uma condição um pouquinho melhor do que a outra, já se acha dona, já se acha suficiente para poder maltratar outra pessoa, e essa é a grande questão aqui do texto. E de fato, nessa sociedade, principalmente na sociedade hebraica aqui do primeiro século, né, a questão do escravo ela era ainda válida, né? Ou seja, nós vivíamos em uma sociedade aqui no Brasil até pouco tempo onde a escravidão ela era legitimada. Então, quem oprimia quem? Quem tinha condições, né? Tudo bem, tem toda uma questão de cor envolvida, que a gente sabe que infelizmente a raça negra sofreu muito aqui, mas o fato é que por trás de tudo isso existe a ganância humana, onde aquele que tem o poder ou aquele que tem o dinheiro oprime aquele que não tem. Isso é fato. Isso é inegável, né? Independente de qualquer ciência política que nós possamos fazer, o fato é que realmente os ricos têm uma tendência maior de oprimir as pessoas. A gente vê no cotidiano como que algumas pessoas são tratadas por aí, por seus títulos, por suas formações. Isso é algo totalmente antibíblico, totalmente errado e pecaminoso aos olhos de Deus. E Tiago nos alerta sobre esse pecado muito grande nesse sentido aqui. Dando continuidade aqui então, a parte B aqui do versículo 6, né? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Né? Sobre esse negócio de tribunal, sobre esse negócio de dívida. Lembro de uma parábola de Jesus, a parábola de uma história onde ele conta, né, sobre um devedor. Vamos trazer essa história aqui para os dias de hoje. Imagina que existe uma pessoa que está me devendo R$500, por exemplo. Tem uma pessoa que está devendo R$500. E eu estou devendo R$50 mil para uma outra pessoa. Sei lá, para fazer um empréstimo para construção, alguma coisa assim. Ou seja, alguém me deve R$500 e eu devo R$50 mil para outra pessoa. De repente, essa outra pessoa que eu estou devendo chama, viu? Eu fui muito abençoado aqui e eu não quero mais receber esses R$50 mil. Poxa, qual que é a minha reação? Vou ficar super feliz. Só que no texto bíblico, né, nessa parábola que eu citei, nessa história que Jesus conta, essa pessoa que teve uma dívida aí de R$50 mil perdoada, né, claro, trazendo para a linguagem de hoje, eu vou chegar nessa pessoa que eu estou devendo R$500, viu? Agora você me paga logo esses R$500. Eu praticamente esgano essa pessoa para pagar. Eu falei, poxa, eu fui perdoado de uma dívida de R$50 mil, que custa eu usar dessa boa vontade e perdoar essa dívida de R$500 da outra pessoa, né? Mas aí, digamos assim, esse texto é usado, né, como referência sobre a nossa dívida perdoada para com Deus. Ou seja, se Deus nos perdoou uma dívida tão grande, uma dívida de pecado, uma dívida de vida corrupta tão grande, e nós dizemos muitas vezes que nós não perdoaremos o nosso irmão que nos ofendeu, muitas vezes. Então essa é uma parábola bem interessante para explicar essa nossa ganância, essa nossa ideia de querer a todo custo justiça, de querer buscar a correção a ferro e fogo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, continuando aqui então, né? Versículo 8.
Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, né? Mostrando aqui que de fato esse tipo de ação que nós comentamos desde o começo do capítulo aqui, ela é uma ação muito errada. Ela é uma ação pecaminosa, inclusive. Bom, aqui no a partir do versículo 10, basicamente é o mesmo assunto, só que ele vai entrar e fazer um paralelo com a lei. Lembrando que nós estamos falando aqui, né, e Tiago, ele está se tratando para uma comunidade judaica, então quando ele fala de lei, de Moisés, são assuntos bem conhecidos aqui para os nossos irmãos, que são os primeiros leitores ou os primeiros que receberam essa carta. Versículo 10, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Para aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é um assunto bem interessante e complexo sobre a lei, até porque nós precisamos entender esses assuntos da lei à luz daquilo que Jesus disse. Jesus é a nossa grande referência em termos de interpretação do Novo Testamento. Sobre essa questão da lei, né, a lei mosaica especialmente aqui, é um conjunto de várias regras. E Jesus deixou bem claro que nós somos insuficientes para cumprir toda essa lei. Então, de repente, você está ali condenando efusivamente o seu irmão por adultério e você roubou. Né? Ou seja, você está sendo totalmente hipócrita. Você está condenando ele por uma coisa, mas você também é transgressor da lei. E, expandindo um pouco o significado desse texto aqui, sobre aquilo que Jesus falou, a coisa é mais complicada ainda. Porque, por exemplo, nós assim efusivamente condenamos um assassino. Né? Lembrando aqui que eu sou favorável, né, a um julgamento justo, né, uma pena, uma reclusão, né, uma socialização. Eu sou favorável a que, lógico, os crimes sejam julgados de acordo com a lei dos homens. Mas, nós, por exemplo, uma pessoa está sendo condenada por assassinato. A população vai se revoltar, vai fazer justiça com as próprias mãos. Isso, dada a nossa natureza pecaminosa, é de certa forma compreensível. Para aqueles, porém, que são cristãos, que receberam a palavra da revelação, que receberam a Cristo como Salvador de suas vidas, eu não posso me dar ao direito de, bom, eu sou muito melhor do que esse assassino porque eu nunca matei. Pergunta você, com base naquilo que Jesus falou no passado, você já sentiu raiva de alguém? Já sentiu um ódio mortal por uma pessoa? Eu duvido que não. Duvido que não. Pois bem, se você sentiu raiva de alguém, de acordo com o texto bíblico, de acordo com as palavras de Jesus, é como se você tivesse matado essa pessoa. Ou seja, o mesmo sentimento que você teve é o sentimento que aquele assassino teve, claro que com muito mais tempo para poder desenvolver essa atitude. Então, por isso que eu não posso me considerar melhor do que um assassino porque eu nunca assassinei. Eu não posso me considerar melhor do que um adúltero porque eu nunca adulterei, mas com certeza, né, todo mundo que está ouvindo essa mensagem já teve um pensamento torto no seu coração sobre a mulher ou sobre o marido de alguém. Então isso é muito complicado. Por isso que nós devemos sempre buscar essa renovação de mente e principalmente não condenar ao inferno os irmãos que fazem esse tipo de pecado. Né? Nós devemos sim repreender, chamar a atenção, com carinho, com amor, não sentido de exposição, e buscar a santidade sempre em nosso coração. Agora, essa ideia de se achar melhor do que alguém, isso não é bíblico, isso inclusive chega a ser demoníaco, porque aquele que realmente quis achar melhor do que alguém e não o foi, e foi condenado por isso, foi o próprio Satanás. Então nós devemos nos colocar no nosso lugar como pessoas regeneradas, mas não melhores do que essas pessoas que estão por aí no mundo matando ou roubando. Claro que socialmente a gente é sempre visto numa condição melhor, mas do ponto de vista espiritual nós somos tão merecedores da morte quanto essas pessoas que estão cometendo essas atrocidades. Então devemos humildemente aceitar os conselhos da Bíblia, humildemente aceitar os conselhos de Jesus a respeito da posição que nós devemos nos colocar. Ok? Muito bem. A segunda parte, né, a segunda metade aqui do nosso capítulo, nós vamos falar de um assunto também bastante complexo, né, tema de muita discussão na antiguidade até hoje, que é a questão da fé e das obras.
a partir do versículo 14, algumas Bíblias trazem essa subdivisão. Lembrando, né, eu já falei na aula passada, que essa subdivisão é algo acrescentado, é algo só para facilitar o entendimento. Eu estou lendo aqui para vocês a nova versão internacional, né, a NVI, e ela traz o subtítulo aqui a partir do versículo 14, Fé e Obras. Eu vou ler uma parte do texto e a gente vai comentando em seguida. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Essa primeira parte aqui dessa grande discussão. Houve no passado, e há inclusive até hoje, uma grande discussão a respeito desses temas de fé versus obras, né? Muita gente diz que o importante é eu ter fé e as obras não salvam, as obras não levam a nada. Fato, né? Fato que a nossa salvação não depende de obras. Porém, a grande ênfase que Tiago quer dar aqui, não que ele esteja sendo contrário a outros textos, né? Por exemplo, como Paulo, que enfatiza a fé, mas as obras são um complemento muito importante. Nós, como cristãos, não cremos que as obras nos salvam de alguma coisa. Não é porque eu sou bonzinho que eu mereço alguma coisa. Até porque, como nós vimos em estudos anteriores, até as nossas próprias boas ações, elas dependem do próprio Deus, que é a fonte de toda a bondade. Mas a grande questão que nós devemos ler esse texto aqui é como uma complementação, né? Um complemento entre fé e obras. Por quê? Aquele que diz que tem fé, eu tenho fé em Cristo, mas tem a vida toda torta, é uma fé que não faz sentido nenhum, porque a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, ela naturalmente nos leva a praticar boas obras. Não para que com essas obras a gente conquiste alguma coisa, mas como essas obras são, no mínimo, digamos assim, fruto daquilo que foi a minha conversão, ou fruto daquilo que é o meu entendimento da palavra de Deus. Então é natural que uma pessoa, quando aceita a fé em Cristo, ela passa a praticar boas obras. E essa é a grande crítica de Tiago aqui. Aquele que diz que tem fé, mas não tem nenhuma obra para mostrar, essa fé é neutra, essa fé não é válida. Provavelmente essa pessoa está com fé na coisa errada. Então essa que é a grande, digamos assim, o grande ponto aqui que Tiago quer colocar, que a fé realmente sem obras, ela é morta. E nesse ponto que nós devemos concordar. O versículo 18 tem uma sacada muito interessante. Olha só o versículo 18. Mas alguém diz, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Né? Sempre tem alguém querendo discutir alguma coisa, né, com alguém. Esse texto é interessante porque alguém está querendo convencer alguém de alguma coisa aqui. Mas tem alguns pontos muito interessantes. Né? Olha só aqui no versículo 19 que eu já li. Né? Você crê que existe um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Há muitos anos atrás eu já preparei uma mensagem que chamava, acho que a oração dos demônios, alguma coisa assim. Quando Jesus tem encontro com um demônio, acho que é o episódio dos Gadarenos ali. E quando Jesus chega perto, o demônio, ele reconhece que ele é Cristo, conversa com ele e ainda pede que Jesus não o atende. Ou seja, muitas vezes nós somos piores do que demônios, porque os demônios acreditam em Deus, os demônios temem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e nós muitas vezes tratamos a palavra assim de qualquer jeito. Nós somos às vezes piores do que demônios nesse sentido de não crer e não obedecer a palavra de Deus, né? Tudo bem que eles também não obedecem, mas de fato eles creem e têm medo. Nós não cremos, não temos medo e também não obedecemos. Olha só que coisa complicadíssima. Mas enfim, essa discussão aqui é só para complementar e mostrar, né, que a fé só por fé é vazia. Né? Fé é você acreditar em algo. E até os demônios têm fé nesse sentido da fé vazia sem obras. Versículo 20, né, na parte final aqui do nosso texto. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, como eu comentei, né, sobre essa questão do complemento entre umas e outras, entre a fé e as obras. Dando aqui o exemplo de Abraão, para quem se lembra dessa história, né, foi
é um texto do Antigo Testamento. Cuidado para não interpretar isso digamos assim, na visão dos dias de hoje, né? Era um passado complicado, mas é aquele momento onde Abraão, ele por ordem divina, ele vai para oferecer o seu filho. Então nós devemos entender que houve obras, houve uma ação ali da parte de Abraão, e essa ação acabou sendo complementada pela sua fé. Versículo 23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Lembrando que, mais uma vez, o assunto é complemento entre uma e outra. Versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Né? Só para contextualizar vocês sobre Raabe, no evento ali, né, do livro de Josué, da destruição de Jericó, quando Josué mandou alguns espias para conhecerem Jericó, para verem como é que é a cidade, Raabe, que era uma prostituta, né, uma mulher ali conhecida pelo seu comportamento não muito aceito, digamos assim, mas ela teve misericórdia, ela acreditou nesses homens, ela acreditou no Deus desses homens que estavam ali por uma missão de Deus e escondeu esses homens ali na sua casa. E depois, por uma brecha que tinha ali numa das suas janelas próxima das muralhas, ela fez com que esses homens escapassem. E essa história foi contada no livro de Josué, se você quiser ler, mas é uma história que foi acreditada a ela como justiça. E ela foi conhecida, né? O seu texto foi, digamos assim, lembrado, inclusive até aqui no Novo Testamento. Isso é acreditado a ela, né, como obras, coisas boas que ela fez que acabaram ajudando. Lembrando que nós estamos num contexto de Antigo Testamento, tá? Quando fala aqui de Raabe. Versículo 26, né, para encerrar. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta, encerrando esse assunto de fé versus obras. Então, não é querendo competir o que é mais importante, se é fé e obras, mas nós devemos entender, como todo texto nos leva a essa compreensão, de que as obras são um complemento importantíssimo da fé, e que realmente a fé que não traz consigo algumas obras é uma fé morta, porque a fé viva no Filho de Cristo é a fé que nos leva a boas ações, a tratar bem o pobre, a cuidar da viúva, a ter uma ação social efetiva nesse mundo também. Tá ok? Muito bem, meus caros, encerramos aqui o capítulo 2, espero que você tenha gostado. Antes de encerrar a nossa aula, eu queria fazer uma oração por você. Mas antes disso, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha aqui nesse vídeo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa aula. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu quero orar para encerrar a nossa aula nesse momento. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede mais uma vez de estudar essa tão grandiosa carta, Pai, que é a carta de Tiago. Obrigado, Pai, pelos preciosos ensinamentos. Abençoe ricamente a vida de quem está ouvindo essa aula. Não sabemos, eu pessoalmente, os problemas que cada um passa nessa vida, Pai, mas o Senhor é conhecedor de todos. Que essa palavra, de alguma forma, possa abençoar a vida desses que estão ouvindo. Eu desejo, Pai, que todos tenhamos uma semana abençoada, uma semana proveitosa, para a honra e glória do Seu santo nome. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Mais uma vez, desejo a todos uma excelente semana.